Muito bem, e nós vamos então compartilhar sobre o capítulo 14 do livro Back to Jerusalem, 30 histórias reais para desafiar a sua fé. Meu Deus, eu gostaria de ouvir, nós estamos aqui praticamente a um dia de concluirmos a metade, de chegarmos à metade das nossas lives, e eu gostaria que você colocasse depois nos comentários ou mandasse uma mensagem lá nos nossos canais, tanto do Instagram como do YouTube, que você dissesse se você tem sido abençoado, qual foi a lição ou a aula que mais chamou a atenção, que mais ardeu no seu coração. Comenta lá, por favor, vai ser muito especial, é um feedback para mim, é uma maneira de eu entender que esse é o caminho, estamos indo pelo caminho correto e vai ser bênção. Ai, que bom que a Liane e a Elaine conseguiram voltar, travou tudo lá, estamos sem internet aqui. Eu conectei via o 5G e acho que agora está funcionando bom. Mas então, 14º dia desta jornada que nós temos, mais 16 dias, e vai ser muito especial. E a gente vai ter bastante convidados especiais aí nos próximos dias. Fique conectado. O único que eu estou avisando aqui é o dia 18, sábado, Isaac Liu com a gente. Compartilha, eu coloquei aí no Instagram. Você pega ali o nosso convite, compartilha com os irmãos, chama os irmãos, por favor. Vai ser muito especial às 9 horas da manhã nesse sábado. Obrigado, Liane, pelo feedback aí, que bom. Irmãos, então vamos orar? Porque, meu Deus, que levante da tecnologia, mas a tecnologia não parou, a igreja. Vamos orar, eu quero orar por você, quero orar por essa nossa reunião aqui. Que bom, o Andrezão chegou aí também. Ufa, agora vamos começar, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais esse momento que nós temos de live com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com esses queridos que se conectaram. Hoje um pouco atípico, com alguns problemas de tecnologia, mas graças a Deus superados, e nós estamos aqui conectados para a tua glória, para o teu louvor. Nós estamos aqui conectados para compartilharmos do teu amor, da tua fidelidade sobre a vida dos irmãos queridos que nós temos aqui, dessas histórias que edificam a nossa fé. Eu oro, Senhor Jesus, dedicando essa live ao Senhor, que seja para a tua glória, que o seu nome seja glorificado. Eu oro, Senhor, por cada irmão e irmã que está aqui conectado comigo, que a tua bênção, a tua graça seja sobre ele, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre tudo aquilo que ele faz, que ele seja próspero em tudo, abençoado em tudo, porque o Senhor é bom e o Senhor o ama. Eu peço a tua bênção e nos permita crescermos e sermos edificados com a igreja perseguida aqui, com essa história. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, hoje, o dia 14, vai falar do nosso querido irmão Z. Você sabe quem que é o irmão Z? Tem fotinho dele? Eu acho que não tem, quer ver? O irmão Z tem essa fotinho aqui. A gente não pode mostrar o rostinho dele. E este irmão Z, que é lógico, é um nome fictício, assim como a maioria de todos eles, é uma história muito interessante. E quando eu resumo, eu gosto de pegar todo o capítulo, eu gosto de fazer um resumo, e eu gosto de fazer uma frase sobre este resumo. Depois a gente faz, a equipe aqui, bola uma foto e a gente coloca ali como capa. É realmente muito, muito bacana. E ali a gente até agora parou o som. Meu Deus do céu, é hoje que a gente vai avançar aqui. Meu Deus. E ali tem uma frase, tem uma sentença que eu gosto de resumir todo o capítulo, que a frase é assim: a obediência a Deus sempre nos leva além dos limites do conforto, mas é lá, no terreno da fé, que vemos o impossível acontecer. Aleluia! Aleluia!
a obediência a Deus sempre nos leva além dos limites do conforto, mas é lá, no terreno da fé, que vemos o impossível acontecer. Glória a Deus, aleluia. Oh, irmãos, que especial esta palavra, esta verdade de que nós temos no Senhor a certeza de que Ele está presente, a certeza de que Ele vai falar, a certeza que Ele está cuidando. Esse é das cláusulas da nova aliança. Eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. O irmão Z, ele então, junto com a sua família, esse irmão querido, chinês, precioso, ele, com a sua esposa e com o seu filho, entenderam o chamado do Senhor, porque hoje esse movimento Back to Jerusalem, ele tem por objetivo enviar 100 mil missionários. 100 mil missionários para o campo, pregando o evangelho, compartilhando o evangelho, e todos eles dentro da janela 10/40. Então o irmão Z, ele é levado pelo Senhor até o Egito. Pouco conhecia sobre a cultura do Egito, sabia que era uma nação de muitos anos, uma nação muçulmana, e ali ele então é enviado para este mundo muçulmano junto com a sua esposa e com a sua filha pequenininha. Ele não tinha o domínio do idioma, ele não conhecia a cultura e ele não possuía grandes recursos. Ele simplesmente, irmãos, confia no chamado, ele confia na palavra do Senhor e vai. Vimos isso já em Abraão, né? Que deixa a sua casa, deixa a sua terra, a sua parentela e vai. Assim foi o irmão Z, esse chinês com a sua filha e com a sua esposa, simplesmente foram para o Egito. Quando eles chegam no Egito, eles deparam-se com uma realidade totalmente desafiadora. Não sabiam o idioma, não sabiam a cultura e havia poucos cristãos. E ali eles entenderam que existia também uma restrição enorme religiosa. Ou seja, se descobrissem que ele era ali um missionário, que ele ali estava indo pregar o evangelho, servir o Senhor Jesus, evangelizar as pessoas, ele poderia ser preso e expulso do país. É muito interessante essa pressão que fica sobre os nossos missionários. Ele sabia que uma sociedade onde falar abertamente de Jesus poderia custar muito caro para ele. Essa era a pressão que estava na vida do irmão Z e ali na vida da família. Por ele não conhecer o idioma, pouco a cultura, ele não conseguiu encontrar um trabalho que o remunerasse muito bem. Mas mesmo assim, ele decidiu ouvir a voz do Senhor. Mesmo assim, ele decide confiar no Senhor e ele vai servir de maneira silenciosa e sábia, vivendo como um imigrante comum. O fator, irmãos, de ele ser chinês abre portas muito interessantes. Por quê? Toda vez que você vê um chinês, você vai pensar que ele é de várias religiões. Que ele pode ser até um ateu, mas que ele pode ser um confuso, um budista, ele pode ser de inúmeras religiões ali. Assim como a gente vê alguém do Ocidente, né, um europeu, um americano, a gente já acha que é cristão. Quando a gente já vê do povo árabe, a gente já tem certeza que é muçulmano. E isso, de alguma maneira, abriu muitas portas para ele, porque existe uma barreira ou um viés imediato entre as pessoas do islamismo. Quando vê alguém que é cristão, que sabe que é cristão, existe então a barreira imediata, mas por ele ser chinês, ninguém duvidava, essa barreira imediata não existia. Então esse foi um fator muito bom, porque então o irmão Z consegue ir rapidamente se relacionando com as pessoas. É muito interessante que essa é a maneira como o Back to Jerusalem faz missões. Nós fazemos através de empreendedorismo. Então os nossos missionários vão como empreendedores. É verdade que muitos deles não recebem dos seus negócios, daquilo que está fazendo, aquilo que dá para sustentar ele, a sua família e os irmãos. E aí onde entra
eu e você, os gatekeepers, onde entra essa organização para suprir, para abençoar, para cuidar, e isso é muito poderoso. E então ele, naquele emprego simples, de uma maneira silenciosa, ele começa a convidar as pessoas para ir na sua casa comer, ter um tempo. Já ouviu falar em reuniões de célula? Mas antes da reunião de célula, você chama a pessoa, vai comer uma pizza, vai tomar um caldinho, vai tomar um cafezinho com um bolo. Olha a dica, cafezinho com bolo de fubá e manteiga é maravilhoso. Se você gosta de bolo de fubá quentinho com manteiga e um cafezinho preto, coloca aí, eu gosto, só para eu saber, no dia que a gente se vê, para a gente tomar um cafezinho comendo um bolo de fubá com manteiga. A manteiga precisa ter, tá bom, irmãos? Agora eu não sei se é a manteiga ou se é a margarina, eu sempre confundo. Eu não vou falar aqui a marca para não também ficar fazendo anúncio gratuito. Mas, nas pequenas reuniões na sua casa, no prédio onde ele morava, ele e a sua família experimentaram a presença de Deus de forma viva e poderosa. As amizades começaram a ser construídas. Olha ali, café preto sem açúcar é vida. Isso aí, irmão, sem açúcar. Eu também. Boa, Leane. Deixa eu voltar aqui. Irmãos, a gente fica conversando aqui, eu acho barato. Mas volta. Cada amizade construída ali no Egito, por irmão Z, era um campo missionário. Era um campo missionário. Cada sorriso, cada oportunidade era, assim, algo que eles aproveitavam para semear a verdade, semear a vida. É muito interessante porque eles sabiam que se em algum momento eles fossem pegos pregando o evangelho, eles poderiam ser presos e expulsos daquela nação. Mas mesmo assim eles confiavam no Senhor. E através dos relacionamentos, dos negócios, do dia a dia, dos vizinhos, eles foram compartilhando do Senhor. E aí tem aquele dia que é o dia D. É o dia que algo acontece. Um dos vizinhos do prédio onde ele morava, a sua filha ficou muito doente. E ali chamaram eles para orar. Por que chamaram eles para orar? Porque tem algo muito interessante aqui. Quando eles chamavam as pessoas para ir comer alguma coisa na casa deles, eles faziam questão de mostrar como eles oravam. Eles oravam para a refeição. Eu não sei se você ora pela refeição. Se você ora pela refeição, graças a Deus, faça isso. E aí lembra de adicionar a igreja perseguida durante o seu momento de oração pela sua comida, pela sua refeição. E eles oravam e as pessoas ali, os muçulmanos, ficavam perplexos e maravilhados com a liberdade que eles tinham de orar. Não eram frases repetidas, não eram coisas que eles não entendiam, mas eram palavras livres, era uma oração ao Deus vivo, é verdade, que eles ficaram surpreendidos. E isso chamava a atenção deles, porque começavam as conversas do tipo, nossa, a gente nem entende o que está escrito no Alcorão, nós nem entendemos porque fazemos essas orações, nós nem entendemos porque nós repetimos isso, aquilo, outro. E os nossos irmãos chineses percebiam qual a prisão que eles viviam, sem entender nada, debaixo de um jugo, debaixo de um peso, debaixo de um medo da religião. E ali, pelo simples fato de orar pelo alimento, a liberdade que eles tinham foi o que começou a chamar a atenção das pessoas. E por causa disso, quando então a filha desta família, no mesmo prédio onde eles estavam, adoeceu, logo se lembraram do casal, da família de chineses que estavam ali, dos cristãos, e o chamaram para orar. E aí entra o poder de Deus, e aí entra as maravilhas, e aí entra a glória do Senhor. O Senhor simplesmente cura aquela menina. Poderoso demais, irmãos. O Senhor cura ali a enfermidade daquela família, e aí onde há a manifestação do poder de Deus, a glória de Deus acontece, as pessoas são convidadas. Eu me lembro dos seminários, nossos pastores sempre falavam, os dons, as maravilhas, os milagres atraem as pessoas, o caráter atrai a Deus. Então é importante ter os dois, mas é importante que eu e você permitamos ou sejamos disponíveis para o Senhor para manifestar os dons do Espírito Santo
cura, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, profecia. Irmãos, é importante que eu e você venhamos a fluir em todas essas coisas. Então, esses são os relatos que a gente tem sobre a história do irmão Z, que algo muito interessante. Ele mesmo fala, como eu sou simples, eu mal sabia falar a língua, o idioma, os costumes, mas aqui vai uma reflexão. O Senhor, ele não busca pessoas perfeitamente capacitadas, mas ele busca corações dispostos. O teu coração está disposto para o Senhor? O teu coração está disposto para o Senhor? Quando Ele chama, Ele também provê. Quando Deus te chama, Ele também provê. Mesmo em terras distantes, culturas completamente desconhecidas, a graça do Senhor, o favor do Senhor, abre caminho onde não há trilhas. Eis que faço uma coisa nova. Em Isaías, diz o Senhor. Eu vou abrir caminhos no deserto e rios onde está tudo destruído, no caos. Só Deus pode fazer isso. Eu amo Efésios 3:20. Só Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, por fim, que a vida do nosso irmão Z possa te inspirar a confiar mais profundamente no Senhor, sabendo que a fidelidade é a linguagem que o mundo inteiro precisa compreender. Por que eu falo isso? Porque essas histórias que nós estamos contando aqui, através do livro Back to Jerusalem, 30 histórias reais para desafiar a sua fé, e você pode adquiri-lo na editora Betânia. Essas histórias e as histórias do irmão Yun, o homem do céu, que você já conhece ou já ouviu falar, mas se você não leu esse livro, se você não tem esse livro, eu super recomendo você ter. Por quê? Porque não são histórias que nós queremos contar da fidelidade das pessoas para com Deus. A nossa fidelidade vai falhar. A gente vai falhar. Fique tranquilo. Mas essas histórias, elas contam a história da fidelidade do Senhor em relação ao seu povo. Deus é fiel para contigo, meu irmão. Deus é fiel para contigo, minha irmã. Ele não vai te deixar e jamais vai te abandonar. Amém? Glória a Deus. Então a frase do dia é: a obediência a Deus sempre nos leva além dos limites do conforto, mas é lá, no terreno da fé, que vemos o impossível acontecer. Deixa Deus te levar e tenha fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E é através da fé que você vai ver o impossível de Deus acontecendo na tua vida. Amém? Por esse motivo, eu quero agora convidar os bebês fufus para que a gente possa orar. Esse aqui é o bebê fufu, para quem não conhece. São ursinhos que são crochetados ali no Iraque, esse daqui. E esse aqui é feito na China, que é para nos lembrarmos de orar pela igreja perseguida. Esse aqui tinha um objetivo em comum, que era um objetivo próprio, que era de orarmos pelas mulheres iraquianas de um campo de refugiados, que ou elas viveriam da prostituição ou de algum trabalho. Então a gente dava o material, ensinava a costurar, crochetar e depois comprava delas, e aí nós colocamos aqui os nominhos delas e oramos por elas, e hoje todas elas servem o Senhor Jesus, todas elas, porque os irmãos oraram, a igreja orou, isso é poderoso demais. E esse aqui é feito lá na China, que é o ursinho de a gente se lembrar de orar pela igreja perseguida. Então eu quero convidá-los para orarmos. E olha que interessante. Agora no dia 9 nós estamos vivendo coisas históricas acontecendo no mundo. Você viu aí o fim ali da guerra de Israel, ou da revolta de Israel contra aquilo que aconteceu com eles e o que o Senhor está fazendo. Mas está acontecendo agora em todo o campo missionário, principalmente na janela 10x40. Perseguição contra a igreja do Senhor. Pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus estão sendo presos, executados, mortos, pelo simples fato de crerem no Senhor Jesus Cristo e compartilhar sobre o amor do Senhor. Você pode falar, isso aconteceu há não sei quantos anos atrás. O livro do irmão Yun, essas histórias aconteceu há 20, 30, 15 anos atrás. É verdade, você não está incorreto. Mas hoje,
dia 14 de outubro de 2025, nós temos milhares de irmãos presos. A gente acredita que existam mais de 45 mil crentes presos em campos de concentração na Coreia do Norte. Nós acreditamos que a cada 5 minutos, através da estatística, a cada 5 minutos, um cristão é assassinado por causa da perseguição contra a igreja. São dados alarmantes, são dados tristes. É só você ver o que acontece na Nigéria, que você vê o que acontece na China, na Coreia. E agora, dia 9, o pastor Franklin Wang, da igreja Zion, lá da China, foi preso e perdeu-se o contato completamente com a família. E isso aconteceu no dia 9. Nós temos um grupo aqui de WhatsApp onde a gente se reúne, onde a gente trata de vários assuntos. Nós oramos naquela noite, naquela sexta-feira, e no sábado de manhã recebemos uma outra notícia de que essa operação agora tinha prendido mais de 30 pessoas, pastores e membros da igreja Zion. Todos estão presos, estão todos restritos, seus familiares não sabem onde eles estão, não têm informação, e hoje mesmo nós vamos subir aqui a cada dia nos nossos stories, a gente coloca uma informação, um pedido de oração ou alguma informação sobre a igreja perseguida, sobre a igreja chinesa. E hoje nós vamos colocar fotos dos familiares indo até o departamento de polícia, a prisão, procurar informações, querer falar com os irmãos, e eles são eles são rigorosamente ou maldosamente repreendidos pelos policiais, eles sequer respondem, são brutalmente expulsos dali, não vão dar informações nenhuma. Isso tudo por causa do Evangelho de Cristo. Tudo por causa do Evangelho de Cristo. Meu Deus, tem misericórdia. Então eu quero orar agora com você, pela igreja perseguida, e em especial pelo pastor Wang e toda a família dele e todos os irmãos que estão presos ali. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora com este meu irmão, com esta minha irmã, em relação à igreja perseguida. Eu clamo em nome do Senhor Jesus. Pai, tenha misericórdia, traz o livramento, traz a salvação. Eu oro agora, Senhor Jesus, com esse meu irmão, com essa minha irmã que está conectado comigo agora, pelo pastor Wang, que foi preso, Senhor Jesus, no aeroporto, por autoridades ali do Partido Comunista Chinês, pelo simples fato de pregar o Evangelho de Cristo, de ter a fé no Senhor Jesus. Ele foi preso e depois dessa operação prendeu ainda mais 30 pastores, irmãos e irmãs. A maioria das casas deles foram revistadas, foram invadidas pelo Partido Comunista Chinês, pelas autoridades ali daquela nação, pelo simples fato de eles terem a fé em Cristo Jesus. O Senhor é o Deus desses irmãos, o Senhor é o Deus e Pai desses nossos queridos irmãos, e nós pedimos agora em nome de Jesus, salva, em nome de Jesus, traz paz, traz conforto, consolo em meio à situação que eles estão vivendo. Senhor, certamente eles estão debaixo de interrogatório exaustivo, de tortura. Senhor, talvez alguns deles foram espancados. Senhor, nós não sabemos os paradeiros, nós não sabemos se ainda estão vivos, nós não temos informações, mas nós sabemos que o Senhor conhece todas as coisas e nada foge do seu controle, da sua soberania. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós clamamos aqui do Brasil, nós clamamos aqui, Senhor, de uma igreja que tem liberdade, nós clamamos pela igreja que está perseguida, pela igreja que está debaixo dessas pressões. Nós oramos pelas esposas, pelos maridos, pelos filhos e filhas que estão talvez desesperados, angustiados com essa situação. Traz o conforto, traz o consolo, como a minha filhinha sempre ora, não deixa que a mágoa entre nos corações deles, mas que eles possam confiar no amor e no favor do Senhor sobre a família deles. Eu oro, Senhor, por essas pessoas, pela igreja perseguida, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Amém, amém, amém. Irmãos, misericórdia. Eu peço que você ore, por favor, que você ore pela igreja perseguida, que você, em nome do Senhor Jesus, ore, se conecte com a igreja perseguida. Você tem aí as nossas informações, entre em contato. Se você quiser fazer parte desses grupos, nós temos um newsletter que enviamos gratuitamente a cada 3 meses para você ter informações do que está acontecendo. Ou você pode fazer como vários irmãos que eu vi aqui que já conectaram, já fizeram.
nos convidando para falar nas reuniões com a célula, com a igreja. Irmãos, é só nos convidar, entre em contato. O nosso papel aqui no Brasil, não só no Brasil, mas aqui na América do Sul, é levar a igreja brasileira, ou a igreja de fala hispana e português, a conhecer sobre a igreja perseguida e sobre esse movimento do Back to Jerusalem da igreja chinesa de alcançar o mundo através da pregação do Senhor, até que ele venha, até que completemos a grande comissão, e você pode fazer parte disso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que essa terça-feira seja frutífera na tua vida, o restante de semana também. Amanhã às 9 horas nos conectamos. Eu vou tentar aqui organizar toda essa parte de tecnologia que deu pau, os microfones deram pau, a internet deu pau, mas nós estamos aqui para a glória do Senhor conectados com você. Buialpá, Yeshu Aini, não temas, o Senhor te ama e o Senhor é contigo. Tchau, Deus abençoe, excelente terça aí, e eu vou ler os comentários agora um pouquinho, tá bom? Tchau, Deus abençoe.